Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, hoje domingo pela manhã, 11 horas e 53 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom, Conexão Manaus Brasil. E nesta manhã eu quero trazer mais uma reflexão, a reflexão número 308, aonde eu estou tratando, voltada à questão da oração. Na reflexão anterior, eu falei sobre não tenho vontade de orar. E hoje eu quero falar sobre a questão da oração e o perdão. A oração e o perdão, ela andam de mão dadas. Quando essa oração ela é voltada para Deus, voltada para Jesus, o perdão tem que estar de lado dessa oração, tem que estar de mão dadas. Agora, se essa oração ela não é voltada para Deus, você não está se comunicando com Deus, aí o perdão não se encontra ali. O que vai se encontrar ali é a mágoa, o rancor e o ódio. Esses três personagens vão estar de mão dada ali com a sua oração. Raiva, rancor e ódios, que resumindo é a falta de perdão, em outras palavras. Então, nessa manhã eu quero trazer essa reflexão para te alertar, voltada à questão da comunhão com Deus e o que você vai obter de sucesso aqui nesse primeiro capítulo da sua vida. Tudo se resume na questão do amor, porque quando o amor de Deus ele está verdadeiramente derramado no nosso coração, nós vamos conseguir perdoar todos aqueles que têm nos machucado. Temos a capacidade de perdoar o nosso inimigo, o nosso semelhante. Agora, se esse amor não estiver derramado no nosso coração, que é um antídoto, não tem condição de vocês ter comunhão com Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6, que eu vou lhe mostrar verdadeiramente o remédio para muitos que sofrem justamente porque não está tomando esse remédio, está fazendo o oposto. Então, Mateus capítulo 6, versículo 6 fala sobre a oração do Pai Nosso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensa que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes vos de pedires. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, versículo 14 e 15 é verdadeiramente o que eu quero falar, que é a palavra-chave. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vós perdoará a vós. Se porém não perdoardes as vossas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então,
Você vê aí, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, que é a chave dessa reflexão. Imagina só você, com tantos anos que serve a Jesus e tem orado aí sua vida inteira falando com Deus, e você percebe que chegou a certo momento na sua vida que Deus não está mais ouvindo as suas orações. Aí você me pergunta assim: como assim, pastor Edson? Deus, ele não ouve as nossas orações na questão de responder. Ele não responde. Ouvir, ele pode até ouvir, mas responder, ele não vai te responder. Como assim? Se você é uma pessoa que não perdoa as pessoas que já te machucaram, as pessoas que já te humilharam, as pessoas que já te apredejaram, as pessoas que já desejaram o teu mal, até a sua própria morte, diz a Bíblia que nós temos que perdoar essas pessoas. A única pessoa que nós não podemos perdoar, no sentido figurado da coisa, é o diabo. O diabo não tem como nós perdoar Satanás, porque ele é adversário da nossa alma. Mas o ser humano, a nossa imagem e semelhança, temos que perdoar, porque não há pecado que Deus não perdoa. Não existe isso. Ah, mas a blasfema contra o Espírito Santo, isso dificilmente vai chegar ao ponto de um ser humano blasfemar contra o Espírito Santo. O único que blasfemou contra o Espírito Santo foi o próprio Satanás. O próprio Satanás. Então, Deus sempre está dando uma oportunidade para todo ser humano se encaixar na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nos ensina, e já está falando assim: portanto, vos orareis assim, Pai Nosso. O Pai é nosso, não é uma coisa só particular sua. O Pai é nosso, dentro de um sistema universal, dentro de uma visão universal. Deus é Pai de todos, de todos. Então, aí você já está vendo que não há uma discriminação. O próprio Jesus, ele já está falando na questão do plural. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Tem vírgula aí para dar continuidade. Pai Nosso. Então, Jesus estava ali relatando que Deus, ele é Deus de todos. Deus, ele é Pai de todos. A única coisa que vai fazer uma separação é entre os filhos que obedecem e os filhos que não obedecem, os filhos fiéis e os filhos infiéis, os que são fiel e os que não são fiel, os verdadeiros e os falsos. Como assim, pastor S? Você que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador e continuou na sua caminhada cristã, e a partir do momento do tempo você começou a receber pedrada, começou a ser humilhado, começou a receber palavras contrárias, e muitas vezes você já foi machucado dentro da igreja, ou por um irmão, ou por um pastor, ou por alguém, e você guardou isso para si e não consegue perdoar aquela pessoa, aquele semelhante, você é comparado ao filho rebelde, ao filho desobediente. Então você é filho por criação, porque Deus te criou, mas você não é filho por adoção, o filho legítimo. Você é classificado como um filho bastardo. E os filhos bastardos, Deus não responde às suas orações. Ele pode até ouvir, mas não responde. Só vai responder os filhos verdadeiros. E quem são os filhos verdadeiros? Justamente aqueles que conseguem perdoar os seus semelhantes, conseguem amar o seu semelhante, por mais que ele machuque. Porque o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Então nesta manhã você esteja ciente, você que é crente em Cristo Jesus. Se você é uma pessoa rancorosa, você é uma pessoa que guarda raiva, rancor, mágoa, falta de perdão, lembre-se que você está fora da conexão, porque até o próprio Deus aqui fala, o Jesus falando aqui, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai que é Deus, vosso Pai Celestial que é Deus, vos perdoará a vós. Aí ele fala, se porém não perdoares
aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai, que é Deus, não vos perdoará as vossas ofensas. Agora imagine se Deus não nos perdoa, como é que fica? Como é que fica? Então Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele pagou a dívida total, 100%. 100% para que a gente não venhamos a dever de maneira nenhuma. Dever somente o amor. Por isso que a própria palavra fala Deus, nós devemos dever somente o amor de Deus derramado no nosso coração. Então nessa manhã, nessa reflexão 308, eu quero te chamar a atenção para que você perdoe aquelas pessoas que têm te machucado, aquelas pessoas que têm te humilhado, as pessoas que têm feito algo que você não desejaria, mas o remédio para a sua alma, o remédio para esta cura na sua vida, essa dor, essa angústia, essa paralisia, os demônios muitas vezes prendem as pessoas, aprisiona as pessoas. Por quê? Porque são pessoas que guardam muito rancores na sua vida, foi magoada, foi massacrada, foi feito muita coisa contra aquela pessoa, e a pessoa guarda toda aquela bagagem dentro de si, e como seja um orgulho, não quer abrir mão, porque diz que se abrir mão, aquela outra pessoa vai ser beneficiada, ela não quer que aquela outra pessoa seja beneficiada porque ela lhe machucou. Mas a questão que Deus trata esse assunto o inverso. Você precisa perdoar aquela pessoa para que ela possa ser beneficiada e você possa receber o milagre na sua vida. Não pense que o que está escrito aqui em Mateus capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 15 é mentira. Não é, é verdade. Ela é uma verdade absoluta. O próprio Jesus falando aqui, Pai nosso que está no céu. Pai nosso, o Pai é de todos. Então eu fiz a separação relacionada aos filhos verdadeiros e aos filhos bastardos, que são os fiéis e os infiéis. Agora você decide em qual categoria você quer ficar: os que perdoa ou os que não perdoa. Os que perdoa é filho verdadeiro, os que não perdoa não é filho verdadeiro. Pode ter pai como criador, mas não como filho. Eis a separação. Portanto, aqui fala, Pai nosso que estás no céu. Aonde que Jesus está? Aonde que Deus está? No céu. Ele não está aqui na terra, dentro de um sentido literal, só no sentido da sua onisciência, onipresença e onipotência, na sua presença geral, universal. Mas Deus está no céu. Lembre-se que o céu é lugar de santificação, é lugar santíssimo, é lugar que não entra pecado, é lugar que não entra rancor, não entra ódio, não entra mentira, não entra nada disso aí, de maneira nenhuma. Então a oração e o perdão, ela andam de mão dadas. Aonde há o perdão, há verdade. E a verdade, ela é quem? É Jesus. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então o crente não pode jamais mentir, porque a partir do momento que ele não consegue perdoar, ele é mentiroso, ele está mentindo. Por quê? Porque Jesus fala que ele é amor, e lá nos 10 mandamentos, Deus resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu semelhante como a si mesmo. Então 2 mandamentos: amar a Deus e amar o seu semelhante. E quem ama o seu semelhante tem que perdoar. Mas pastor, esse cara me humilhou, essa pessoa me humilhou, me massacrou, falou mal de mim, murmurou, fuxicou, fez uma contenda enorme, fez algo que me prejudicou. Não tem problema, você é filho de Deus, perdoa para que o céu se abra, o céu se conecta com sua alma, para que você possa ser curada, você possa ser curado, para que você possa receber o amor 100% na sua vida e você tenha paz, e os demônios caiam por terra em nome de Jesus. Você vê muitas pessoas depressivo, vendo visões, vendo demônio, vendo isso, vendo aquilo, justamente porque o amor de Deus não está. Aonde o amor de Deus está, não há medo, não há terror, não há isso. A falta de perdão
provoca tudo isso dentro da alma do homem. O homem fica apavorado, o homem fica com medo, fica amedrontado. Por quê? Porque Deus não está dentro dele. O Espírito de Deus não está dentro da pessoa, e onde não há luz, há treva, há ódio, há rancor, há medo, há insegurança. Então nesta manhã eu quero te apresentar uma verdade absoluta, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi o próprio Jesus que nos ensinou seus discípulos naquela época, e ela é válida até hoje para aqueles que são filhos de Deus, legítima e verdadeiro. Então essa é a reflexão número 308, e nesta manhã eu estou te apresentando o remédio para que você seja liberto dos demônios, para que você seja liberto do inferno que aprisiona a sua alma e quer te levar para o inferno. É isso mesmo. Se você não perdoa, você está em cadeias. Os demônios te acorrentou a sua alma, e você vai entrar dentro de um sistema prisional espiritual, que você só é liberta a partir do momento em que você liberar o perdão, liberar o ódio que está dentro de você, o rancor, a ira, e dá espaço para que o amor de Deus entre dentro do seu coração, seja derramado no seu coração, seja derramado dentro de todo o seu ser. Este amor tem que envolver toda a sua vida. É como uma água, é como uma cachoeira jorrando dentro de você. Sem essa água dentro de você jorrando, não tem como você ter vida, não tem como. As doenças espirituais, ela vai alojar dentro do corpo, que a água do Espírito, ela não se desenvolve, ela não anda. Você está preso por falta de perdão. Ah, o meu tio fala mal de mim, a minha tia fala mal de mim, os meus parentes falam mal de mim, fulano fala mal de mim. O que tem a ver? Se falar, o seu papel como crente é perdoar todos eles, é amar todos eles, indiferente de que eles sejam ou não. O nosso papel como crente é perdoar. A questão da derrota na vida de muitos crentes, porque são crentes orgulhosos, acha que perdoar é descer, acha que perdoar é ser fraco, acha que perdoar é ser besta, acha que ser perdoar é um bobo. Não é. A força e o poder de Deus está justamente aí, quando você perdoa, quando você ama, quando você não guarda isso dentro de você. Ah, pastor, mas eu não guardo. Como que não guarda, que se você não consegue perdoar? Como que não guarda? Você deve perdoar todos, de uma maneira geral, todos, de uma maneira geral, para que você se torne um filho de Deus verdadeiro. Enquanto isso, você vai ter Deus só como Pai Nosso, dentro de um sentido universal, mas individualmente Ele não é teu Pai. Deus só é seu Pai, Jesus só é seu Pai quando você ama Ele verdadeiramente do fundo do coração. Ah, pastor, mas eu amo Deus. Como que ama Deus se você não consegue perdoar? O próprio versículo 14 e 15 de Mateus capítulo 6 fala: porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, que é aquilo que você recebeu de mal contra a sua vida, dessas pessoas, também o vosso Pai vos perdoará. Aí ele fala: se porém não perdoarde aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestiais não vos perdoará. Eis aí a resposta que você queria. Então, crente em Cristo Jesus, você que se afastou dos caminhos do Senhor, porque alguém falou mal de você, porque você foi machucado dentro da igreja, e saiu, abandonou, ficou com rancor, com raiva, fechou todos os canais de comunicação com as pessoas. Ei, isso não vai resolver. Por quê? Porque você se afastou dos caminhos do Senhor, e agora está dentro daquele mundo do pecado, achando que está com toda a razão, mas não está. Você está dentro de um mundo que a qualquer momento Satanás pode tragar sua alma. Não seja bobo. Perdoa as pessoas que têm te magoado. Você no ministério, você que é obreiro, você que não é obreiro. Retorne ao caminho original e faça a coisa certa, porque você aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente